Agora falar sobre Olha, esse pessoal é muito burro. Sobre uma das pessoas mais burras aí, ó. Tá querendo um lugar no top 3 bolsonaristas mais burros, que é o Marcos Duval. Marcos Duval, lá atrás, em fevereiro, numa live em que ele estava brigando com o MBL, já falei aqui algumas vezes, não vou mostrar a live todas as vezes. Enfim, ele estava bravo lá com o Kim Kataguiri, estavam brigando lá, discutindo mesmo, a casa estava caindo para o Bolsonaro, para os fascistas. E aí o Marcos Duval acabou falando, olha, o Bolsonaro me coagiu a grampear o Alexandre de Moraes. Ele queria que eu grampeasse o Alexandre de Moraes para ter alguma bomba contra ele, porque eu sou amigo do Alexandre de Moraes. Aí pegou mal para o Marcos Duval, foi cancelado pelo bolsonarismo. No dia seguinte de manhã, tinha uma sessão do Senado, apareceu, tem ali fotos, tal, o Flávio Bolsonaro falando nada feliz, bem irritado, no ouvido do Marcos Duval. Mas o Flávio Bolsonaro não é igual o Eduardo, ou o Carlos, ou o Jair, aqueles falando assim, você vê que tá irritado, mas tá. Ok. Depois disso, o Marcos Duval mudou completamente a versão. Mudou. Falou que não, que na verdade ele conversou com o Alexandre de Moraes e que nessa conversa ele disse que o Bolsonaro queria grampeá-lo e que o Alexandre teria dito a ele que vai lá e verifica esse caso aí pra mim, hein? Depois me dá aqui mais informações. Duvido, ainda mais sabendo da fama do Marcos Duval, de que é um cara tóxico e mentiroso compulsivo. Eu duvido que o Alexandre daria qualquer moral a ele. Assim como ele dizia que tinha conversas com membros da Procuradoria-Geral da República e depois a Polícia Federal falou no relatório. Não tem. Nem sequer respondem ele muitas vezes. Isso aí é a conversa deles. Tem um núcleo na PGR, dizia o Marcos Duval. Pois bem, ok. Aí ele ficou na estratégia, ele e o bolsonarismo, aí entraram os filhos do Bolsonaro, entrou o gabinete do ódio todo, ele fez uma articulação via gabinete do ódio para que ele emplacasse a versão de que, olha, o Marcos Duval disse que o Alexandre de Moraes deu instruções a ele, então o Alexandre de Moraes ele é parte da investigação, logo ele não pode ser o relator da investigação se ele é parte da investigação, ele está aí conversando com um dos investigados. Tese burra, né? Pois esse pessoal aí é formado em direitos, que eu fico assim, meu Deus do céu. Tá, aí o que aconteceu? Obviamente não deu certo, a Polícia Federal acabou primeiro pegando um celular dele que não tinha nada. A Polícia Federal viu ali que naquele celular ele tinha conversas fake. Então ele simulava conversas com pessoas, falava de reuniões que não aconteceram, tudo mais, e que ele estava obstruindo a justiça ali. A Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval, que não foi preso. Tá, esse é o contexto aí. Depois pegaram o celular dele e aí tinham as mensagens reais que provam aí inúmeros crimes e que realmente ele estava tentando obstruir a justiça e que ele trabalha há 2 anos para prender o Alexandre de Moraes. Ai. Pois bem, logo depois disso, o Marcos Duval resolveu se defender. E aí, logo que ele foi se defender, foi falar que não, ele não era bem assim, que essas mensagens foram propositais. Não foram. Se fosse, ele não teria passado mal quando pegaram o celular dele. Aí prova aí pra todo mundo que conhece que ele é um mentiroso compulsivo. Tá. Apareceu um vídeo do Marcos Duval numa live com a Antônia Fontinelli. E aí, o Marcos Duval, ele acaba confessando que o plano dele para prender o Alexandre de Moraes começou depois de uma conversa dele com, adivinha quem? Outro dia eu falei aqui que eu não sei ler mentes, então vamos ver se você, plantonista, aprendeu aí a ler mentes. Vamos ver. O Marcos Duval teve a ideia de prender o Alexandre de Moraes depois de uma conversa com o... Qual é o nome que eu vou falar? Comenta aí. Pois bem, com ele mesmo, com o Bolsonaro. E aí, ferrou. Que agora a Polícia Federal tem a prova de que o Marcos Duval e o Bolsonaro estavam aí confabulando não apenas golpe de Estado, mas a prisão do ministro que os investiga. Não era apenas, olha, vamos aí tirar o Alexandre do processo. Não, era a prisão do Alexandre de Moraes. Por isso que ele dizia aí em algumas mensagens que foram captadas que ele trabalha há 2 anos pela prisão do Alexandre de Moraes. Então você vê, peraí. Então a coisa é feia. Eu vou te mostrar aqui um trecho. Não vou te mostrar muito. Que primeiro que o Marcos Duval fala de um jeito que eu não sei, ó, eu vou falar, não tem a melhor dicção do mundo. Mas o Marcos Duval, vou falar, viu? Pelo amor de Deus. Às vezes ele fala uma padaria, eu não entendo um pão. Só para você ter ideia. Marcos Duval. E aí eu vi
amiga, que a responsabilidade, que a espinha dorsal, ou a semente de tudo aquilo ali era o ministro Alexandre de Moraes. E ele não foi capaz de ir lá naquele horário para saber como é que estavam as pessoas, se estavam tendo condições, se estavam tendo se estava sendo justo. Ele, como um legalista, né, ele tem que estar seguindo dentro da legalidade, dos direitos humanos e tal. E ali era uma crueldade, alguém que realmente é perverso. E aí eu saí dali e falei, aí eu não conseguia dormir. E eu falei, não, eu tenho que achar uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes. Eu preciso achar uma forma. E aí eu pedi a Deus, orava para Deus, Deus me ajuda, porque eu preciso ajudar essas pessoas e tal. Aí veio a ideia, porque eu tinha feito a consulta a ele para essa reunião com o Bolsonaro, e Bolsonaro já sabia, porque eu não escondo nada, e eu fui até a PGR, conversei bastante com o pessoal da PGR, e aí eles falaram o seguinte, senador, você precisa se empoderar, você precisa entender a liturgia da sua posição como senador da República, porque o ministro não pode fazer o que está fazendo, e vocês estão, assim, prostrados, estão com medo, acuados, e não é para estar nessa posição. E aí eu falei, bom, então eu vou falar o que aconteceu, porque o ministro Alexandre de Moraes, quando eu fui falar com ele de que teria essa reunião com o Bolsonaro e o Daniel, e foi provocação do próprio Daniel Silveira, não foi do Bolsonaro, ele deveria, como relator, ele deveria ter dito assim, senador, como relator dos atos, eu não posso interferir. A decisão cabe a você de ir nessa reunião ou não. Como a PGR já tinha me dado a garantia de que não era um ato criminoso, o fato de eu participar dessa reunião, porque não configura crime, você pode reunir com quem você quiser. Tá, ele começa, aí ele vai se alongar demais, tá? Mas aí ele contou metade da história, falou, ó, em vez do Alexandre dizer que, olha, não posso falar contigo, o Alexandre falou comigo. E ainda mandou eu averiguar ali. Pois bem, é isso, ele vai demorar 4 minutos para contar o fim da história. Enfim, mas ele fala, né? Ele teve reunião ali com membros da PGR e falou com o Jair Bolsonaro. E foi aí que ele teve essa ideia, depois de falar com o Jair Bolsonaro. Tá aí o Marcos Duval. Ele tava ali, essa live aí com a Fontenelle durou mais de 1 hora. Ele tava ali já na metade da live, e então ele já estava se sentindo em casa. Então o cara que começa a falar, já tá se sentindo em casa, ele vai derrubando os filtros. Aí ele começa a falar e vai falando e se empolga e acaba confessando aí que realmente Bolsonaro teve a ideia de... aí depois ele se consultou com membros da PGR para ver se era isso mesmo, mas o Bolsonaro deu aí para ele a ideia, depois dessa conversa com ele, de olha, vamos ali grampear o Alexandre de Moraes. E essa era a ideia principal, que segundo as mensagens da polícia, que a Polícia Federal tem pelo cronograma, pela ordem das mensagens, pelos dias e tudo mais, a Polícia Federal sabe que o plano deles na época era prender o Alexandre de Moraes, era a prisão do Alexandre de Moraes. Então veja que a coisa tá ruim, tanto pro Bolsonaro como pro Marcos Duval. Eu fiquei pasmo na hora que o Marcos Duval fala, nossa, o Alexandre de Moraes não quis visitar essas pessoas que estavam ali, ele é desumano, ele queria que o Alexandre de Moraes fosse visitar na prisão os terroristas que queriam impor um golpe de Estado, que destruíram inclusive o gabinete dele, que destruíram o local de trabalho dele, Alexandre de Moraes, e que caso esse golpe de Estado fosse concretizado, o Alexandre de Moraes tem provas de que o Alexandre de Moraes seria sequestrado e morto. Ele seria sequestrado e levado a local não determinado e secreto e tudo mais. Iam matar o Alexandre de Moraes. Imagina, eu nunca vi o Marcos Duval ou nenhum outro bolsonarista indo visitar, por exemplo, uma pessoa, um gay ou uma travesti que apanhou. Como, por exemplo, o ator lá da Globo que apanhou, da Globo, não sei se é da Globo, que apanhou lá em Copacabana. Nunca vi. Veremos aí. Peço sua inscrição no canal que a gente ainda vai comemorar muito a derrocada dessa corja maldita, viu? Falou!